Olá, pessoal. Hoje, dia 24 de novembro de 2024, eu sou o Cláudio Chaves, falo de Laranjal do Jari, sul do Amapá, cidade que não tem biblioteca pública, e vamos a mais uma crônica dominical hoje com o título A Lenda Urbana, a maior lenda urbana do Amapá. Né? Sou um homem preto de 1,69 m de altura, 68 quilos, cabelos pretos, curtíssimos, crespos, né? Preto e branco, né? Calvo na frente, tem as sobrancelhas cheias, né? Nariz, lábios grossos, o rosto arredondado. Estou vestindo uma camiseta de algodão, né, vermelha. Ao fundo aparece uma janela de vidro e o reflexo das nuvens e a copa de algumas árvores, né, refletido na janela. O Amapá, eu tenho 24 anos de atuação na educação pública do Amapá, sempre na rede estadual de educação. E ao longo desse tempo eu tenho visto muitas lendas, né? Tem, por exemplo, a lenda das férias para ir ao médico. O professor se prepara e tal, e fica torcendo para tirar férias para poder ir ao médico. Né? Tem a lenda da licença-prêmio também, para fazer tratamento médico. A pessoa recorre, tira a licença-prêmio para ir ao médico, fazer tratamento. Isso é muito comum aqui no Amapá, pelo menos entre os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Está garantida a licença saúde? Tá garantido, mas a tradição é fazer isso nas férias e durante a licença prêmio. Tem a lenda do atestado de 3 dias, que também não sei que lei está, mas dizem. Eu já fiquei doente e fiquei 20 dias, e não foi só 3 dias de atestado. Né? Eu precisei uma vez de licença de saúde, né? Não para mim, mas para acompanhar a minha mãe, que estava doente, estava em estágio terminal de câncer. Né? Fui acompanhar a minha mãe. Né? Quando eu retorno, alguém lá da junta médica disse que o atestado que eu trouxe de acompanhante não servia, porque não estava assinado pelo oncologista, estava assinado pela assistência social, que é quem acompanha o acompanhante, né? Não é médico, é assistência social. E aí eu teria que voltar lá no Maranhão para pegar um outro atestado assinado pelo médico que acompanhou a minha mãe. Eu falei, sem nenhum problema, eu volto. Desde que o Estado pague, né, a estadia, pague as minhas despesas, passagens, volto. Se não, faça aí que vocês têm que fazer. Né? Então, ficou por isso, né? Porque não tinha uma legislação que obrigasse a fazer. Então o pessoal inventa essas coisas, né? E aí essas lendas se tornam leis, né? Tem a lenda da quermesse que o professor tem que fazer, vender cartela de bingo, não sei o que, tem para consertar o ar-condicionado da escola, para comprar, ajudar na merenda. Né? Tem a lenda do feriado para ir trabalhar no 7 de setembro, botar os meninos para desfilar e tal, enquanto os outros profissionais estão na praia, estão em outros lugares, o professor está trabalhando. E assim são muitas lendas, muitas delas ensinadas pelos próprios professores em sala de aula, como a lenda da caneta vermelha, que não pode assinar nada com caneta vermelha, não pode escrever com caneta vermelha. Então são lendas que a gente mesmo acaba ensinando. Recentemente, né, eu vou falar algumas coisas aqui que, mesmo eu não falando, vários colegas já dizem que eu sou uma pessoa arrogante. Eu vou falar porque daí alguns, né, esses que me chamam de arrogante vão poder chamar de arrogante e exibicionista. Né? Mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso, porque eu também falo de quem eu quero, né? E eu acho natural que as pessoas possam falar umas das outras, possam expressar o seu ponto de vista, sua opinião. Isso, como eu costumo dizer, não quebra osso de ninguém. Então, eu vou falar isso porque quando eu falo dessas lendas, algumas pessoas dizem assim, Cláudio, mas falar é fácil.
Não, gente, não é que falar é fácil. Realmente é fácil, mas não é tão difícil também fazer quando você tem amparo legal para isso. Agora, quando você abdica, né, do amparo legal, aí sim se torna fácil você seguir lendas. Né? Recentemente, ou seja, há 2 anos, eu precisei de uma licença para estudar, fazer uma especialização. Fiz os protocolos que tem que se fazer. Antes disso, né, quando eu soube que eu ia fazer a especialização, quando eu fui selecionado, a direção da escola me perguntou o que faria para o ano seguinte. Isso era no fim do ano, estava fazendo a lotação. Eu falei, o que a senhora faz, diretora, é me lotar. Porque eu não estou de licença ainda. Eu recorri, mas a secretaria não se manifestou. Então me lote na escola. Eu não vou comparecer aí, mas me lote, porque eu não estou de licença, então você tem que me lotar. Eu vou aí apenas explicar para os alunos que, apesar de eu aparecer lá no horário, eu não tá lá no horário escolar, né? No horário de aula eu não vou comparecer, porque eu vou estudar. E assim foi feito. Durante 2 meses eu recebi falta. Né? Eu vinha, trabalhava um dia e o restante foi dia de falta. E eu aguardando a resposta da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação não se manifestou. Quando se manifestou foi indeferindo o meu requerimento e não leu o requerimento. Quem assinou o indeferimento não leu. Eu fiz um segundo requerimento, não requerendo a licença, mas requerendo que a pessoa lesse antes de deferir ou indeferir. Quer dizer, primeiro eu fiz um requerimento para solicitar a licença. Depois eu fiz um segundo requerimento para pedir que lesse o primeiro requerimento. A secretaria ignorou. Tá, eu constituí advogado, recorri à justiça. A justiça sentenciou que a secretaria concedesse a minha licença, publicasse, etc. e tal. A secretaria recorreu ao STJ. Né? Eu recorri novamente, através do advogado. O STJ confirmou a sentença do TJAP, né, do primeiro tribunal, da primeira instância. E aí eu fiquei aguardando, né, um eventual recurso da secretaria, ou do governo do estado, no caso, ao STF, que é a última instância. Ou, sei lá, até o tribunal de Haia, não sei. Mas se for, eu irei recorrer do mesmo jeito. Né? E aí eu poderia contar aqui outras situações, né, outros exemplos. De uma vez que me lotaram na zona rural, né? Mesmo tendo vagas na cidade, uma espécie de retaliação. Eu falei para a pessoa que me atendeu na Secretaria de Educação, eu falei, olha, não me lote nessa escola, porque eu não vou. Não, é só no período das férias, de fim de ano e tal, quando recomeçar o ano letivo, você pode vir que a gente lota você na cidade. Perfeito. Voltei lá, depois das férias, e a mesma pessoa que me atendeu novamente e perguntou, e aí, professor, como é que é a escola lá? Eu falei, eu nunca vi nem por foto. Falei, professor, eu falei que eu não iria lá. Né? Aí outra vez, fizeram algo semelhante. E aí eu disse, olha, não preencha a carta de apresentação, não economize material e seu tempo. Eu não vou para essa escola e eu vou imediatamente procurar um advogado. E saí de lá e fui realmente procurar um advogado. Né? Daí o representante da Secretaria de Educação do município me ligou e falou que não, que eu já estava lotado em outra escola. Quando eu cheguei nessa escola, que o geoeducacional tinha me lotado, né, que já tinha conseguido rapidamente, a colega diretora falou para mim, tu não trabalha no sábado, né? Tem uma lei que te protege, né? Por causa da tua religião. E de fato, né, por questões religiosas, né, por questão de dogma religioso, eu não trabalho aos sábados. Mas aí eu falei para ela, não é que tenha uma lei que nos protege, não é por isso. Eu não trabalho ao sábado, porque não faz parte da minha carga horária. A nossa carga horária são 40 horas semanais. Então, independentemente de questão religiosa ou não, nenhum servidor da educação no estado do Amapá é obrigado a trabalhar no sábado, a não ser que receba hora extra por isso, né? Como fazem os profissionais de saúde quando fazem plantão e outros. Né? Então, assim, essa semana eu vi nas redes sociais aí alguns professores reclamando, né, a respeito disso, questionando e tal.
Mas onde é que está o sábado letivo? Qual é a legislação que ampara isso? Não existe legislação nenhuma. E ninguém é obrigado a fazer aquilo que não consta em lei. Agora, é como eu estou falando, há muitas lendas, e essa do sábado letivo é uma das maiores. Ah, mas é por conta da enchente. Ah, mas é por conta do incêndio. Mas é porque não tinha professor no começo do ano. É porque a escola estava sendo reformada. O que o professor tem a ver com isso? O que o aluno tem a ver com isso? Né? Isso é tão interessante, essa questão do sábado letivo, porque ele não tem respaldo jurídico, não tem respaldo pedagógico, não tem respaldo produtivo, porque não tem eficácia, né? Não tem um amparo. E é uma coisa curiosa, né? Que os professores da rede estadual do Amapá, né, a gente tem 60 dias de férias. Mas aí qual é a vantagem de você ter 30 dias de férias a mais que os outros profissionais se você trabalha 40 fins de semana, 30 fins de semana ao longo do ano? Você ganha 30, né, a mais, que são as férias do segundo semestre. Mas você sacrifica, né, 30, às vezes 40 fins de semana. Percebe que é uma vitória de pirro? Agora, as pessoas acho que não têm interesse em parar para contestar isso, né? E eu já fiz as contas, né? Inclusive, se alguém quiser procurar lá no Conselho Estadual de Educação, já tem uma reclamação minha a respeito disso, né? E às vezes as pessoas dizem, mas não dá para contestar. Dá, gente, dá para contestar, né? Eu lembro que, por exemplo, veja só, né, tem um determinado conteúdo, uma determinada disciplina constante, né, da matriz curricular do Estado do Amapá, que no meu entendimento estava completamente ao avesso da lei, né? Daí eu falei, não vou ministrar isso aqui, né? A coordenação pedagógica da escola achou que deveria me denunciar por conta disso. Denunciou o Ministério Público. Tudo bem, vamos lá. Daí, né, a promotora na época, eu senti uma certa ironia da parte dela quando ela falou comigo, né? Que é um direito dela, né? Quando eu disse que eu não ministraria aquele conteúdo daquela forma, né, porque o Estado não tinha competência, a Secretaria de Educação não tinha competência para definir aquele conteúdo, nem o Conselho Nacional de Educação, nem o Conselho Estadual. E aí ela disse assim, quem tem essa competência? Não é? A Dilma, na época, a Dilma era presidente. A presidente Dilma, eu falei nem ela, que ela não está acima da lei. Né? E aí a promotora disse assim, olha, eu vou verificar a possibilidade de judicializar isso aqui. Eu falei, sem nenhum problema, um direito seu. Conquanto que me seja concedido a ampla defesa, eu lhe garanto que eu saberei me defender. Ela ficou 2 anos com esse processo lá, depois me intimou a direção da escola e disse que iria arquivar, porque eu estava certo, a escola e a Secretaria de Educação estavam erradas. Né? Estavam erradas. Em 2002, eu acredito, a Prefeitura de Laranjal do Jari realizou um concurso público para a área de educação. Olhei o edital e vi que o edital estava cheio de vícios, ou pelo menos tinha alguns vícios graves. Eu procurei, acho que a Secretaria de Administração, o chefe de gabinete, alguém lá da comissão do concurso, apontei os vícios, né? E a secretária, na época lá, o chefe de gabinete, coisa assim, falaram para mim o seguinte, né? Nós temos uma assessoria jurídica. Em outras palavras, nós não precisamos dos seus pitacos. Eu falei, tá bom. Falei, eu não tenho, no momento, interesse em trabalhar no município. Né? Não tenho interesse. Mas eu vou fazer o concurso só para ter a legitimidade de pedir a anulação dele. Fiz o concurso. Não me preocupei com pontuação, com responder prova, porque o meu propósito era simplesmente provar que eu estava inscrito e que eu queria anulação. No dia seguinte, concurso, eu já procurei a Defensoria Pública e entrei com a ação, né? Pedi a anulação do concurso. Ele foi anulado por conta disso? Creio que não, né? Mas foi anulado, né? Inclusive, depois eu fui chamado lá pela Justiça para testemunhar, enfim, tal.
Por que eu estou falando isso? Por que eu estou citando esses exemplos? Por uma questão de carência de notoriedade, por uma questão de exibicionismo? Não preciso disso. Mas assim, o que eu estou falando isso porque as pessoas dizem assim, não é possível, não tem como contestar, porque o sistema, porque a secretaria, porque o prefeito, porque o governo... Não, gente, existem coisas e coisas, né? Esse é o tipo de coisa que é uma questão de anuência da categoria, né? E aí tem gente que às vezes, eu lembro quando a gente vai convocar para alguma ação, greve, alguma coisa, a pessoa diz assim, se todo mundo concordar eu vou. Não, mas aí não é a sua opinião, eu estou perguntando a sua opinião. Por isso que normalmente eu não espero que todo mundo vá lá e faça. Não, eu vou e faço. E eu estou citando isso, como eu já falei, por quê? Porque é óbvio que se um professor, se um servidor pode fazer isso, por que todos não podem? A legislação que vale para mim não vale para vocês, para os demais? Eu creio que vale, né? Eu creio que valha, né? Para todos nós, é a mesma legislação. Eu não faço parte de um outro regime jurídico, não. O mesmo regime jurídico meu é o dos demais. É claro que estou falando mais para o pessoal da rede municipal, porque eu vi a publicação foi sobre o pessoal da rede municipal, mas é semelhante o regime jurídico do município, do Estado, o estatuto do magistério de ambos, plano de cargo de salários e tal, é o mesmo, não tem 48 horas no município. Pelo menos eu acredito que não. Né? Então, essa é a situação. Né? Eu tenho uma fala que muita gente também não gosta, que eu digo que o governo, o Estado, tem responsabilidade pela situação do professor no Amapá e no Brasil todo. A sociedade, de modo geral, tem, mas o principal responsável somos nós. Né? E aí eu normalmente eu falo isso. Por que eu digo que os principais responsáveis somos nós? Porque normalmente, gente, tudo que tem a ver com a vida do professor, normalmente é produzido por outros professores. A gente vai na secretaria, tanto do município quanto do Estado, Secretaria de Educação, todas as pessoas que estão lá, a maioria que estão elaborando a legislação, que estão preparando o conteúdo, a resolução, essas coisas todas, é professor. Você vai nos conselhos municipais, estaduais, Conselho de Alimentação, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Valorização, professor, a maioria. Né? Então, no MEC não é diferente, sabe? E eu gosto, por exemplo, de comparar com o caso dos militares, por exemplo, militares, principalmente das Forças Armadas. Chegou um momento no Brasil que eles não quiseram mais o sistema que estava, que era a monarquia. Eles não ficaram reclamando para um e para outro, esperando que uma entidade, né, sobrenatural viesse e resolvesse. Eles foram lá, se juntaram e derrubaram o imperador, acabaram com a monarquia e colocaram uma república. Mas eles queriam uma república liberal, popular, participativa? Não, eles queriam uma república autocrática. Né? De acordo com os princípios deles, com as regras deles, eles foram lá e fizeram. E até hoje a república é assim, quando não está do jeito que eles querem, eles vão lá e derrubam o presidente e colocam quem eles querem. Ou não é assim no Brasil? Sempre foi. Inclusive nós estamos vivendo isso novamente. Porque quando não agrada os militares, eles vão lá e tiram e colocam. Aí o que eles fizeram? Eles criaram um sistema em que eles têm uma constituição praticamente à parte. É um sistema dentro de outro sistema. Né? A vida militar. Eles têm uma previdência própria, eles têm tribunal próprio, eles têm um sistema de educação própria, que tem escola para os filhos, tem universidades para eles, eles têm o sistema de saúde deles, hospitais deles, entendem? Né? Só que nós, professores, nós também fazemos toda a legislação, nós também organizamos o currículo, nós também fazemos a carga horária, mas a gente não faz da maneira que vai nos beneficiar, a gente faz da maneira que quem está lá na secretaria, no Estado, quer. Agora, por que isso, eu não sei. Né? Eu, particularmente, não sigo essas coisas. Entende? Se não tem uma legislação, e se tem a legislação e ela não me agrada, eu ainda contesto ainda e procuro mudar e faço de tudo para mudar a legislação. Não para descumprir, mas para mudá-la. Né? E por último, né, falando de lenda, nós temos a da escola militar, né?
que, ironicamente, mesmo quando os governantes do Amapá eram militares, a gente não tinha esse negócio, essa patetice, esse negócio de escola cívico-militar, né? E hoje que todo mundo é civil, está aí, né? Então, os militares, isso é muito interessante, além de terem criado um sistema próprio para eles dentro do outro sistema, em que eles quem mandam e desmandam, né? Eles investigam a si mesmos, eles julgam a si mesmos, eles se aposentam, eles se educam uns aos outros, né? Agora eles estão invadindo a esfera civil, né? Eles que têm uma vida toda regrada, toda limitada, que não podem se envolver em questões políticas e tal, agora eles não se contentaram em educar só o seu grupo, eles querem educar toda a sociedade, né? Você não vê professor entrando em quartel para ensinar militar, né? Para dizer como é que tem que ser as regras lá, mas eles podem sair de lá do quartel para entrar na escola e dizer como é que a gente tem que trabalhar, como é que tem que fazer, tá? Agora, por que não acontece o contrário, da gente entrar no quartel e ir lá dizer como é que eles têm que fazer? Mudar a ordem, a disciplina, a hierarquia lá dentro, não é? Porque eles não permitem, mas a gente permite que eles venham à nossa casa e façam o que eles querem. Entende? Essa questão, por último, né, duas lendas, né? Essa da escola cívico-militar, em Laranjal do Jari, e a questão das aulas pelo WhatsApp. Eu não sei que legislação ampara a aula pelo WhatsApp, eu não sei que legislação ampara o professor da aula da casa dele, com o ar-condicionado dele, com a internet dele e tal. Eu cheguei para a direção da escola e disse, olha, eu não conheço essa legislação. Quando eu entrei para o Estado, eu fiz um contrato para trabalhar presencial e o Estado bancar a estrutura. Para eu trabalhar da minha casa, com a minha estrutura, com a minha energia, com a minha internet, com o meu celular, com o meu computador, aí tem que ter um outro contrato, mesmo que seja emergencial, a senhora não acha? Pois é, então eu vou constituir um advogado novamente, vou recorrer à justiça, mas não vou trabalhar dessa forma. E não trabalhei. Você entende? A escola cívico-militar, eu também recorri, né, ao Ministério Público, para que não fiz denúncia, mas pedi a intervenção. Mas, sabe? Então, assim, é cabível? Por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei antes, se uma pessoa pode fazer, se um professor pode, por que a categoria em geral não pode? Tá? Então, fica aqui esse meu depoimento, não é exatamente uma reflexão, é mais um depoimento, para que a gente possa pensar na forma como a gente está agindo e não ficar, de certa forma, assim, se recusando, né, a agir politicamente, digamos assim, a enfrentar o conflito, a situação, porque a sociedade de classe, gente, ela é conflitiva, ela é conflitante. Vocês não estão vendo aí as pessoas que não querem a democracia liberal, que querem intervenção militar, que querem o AI-5, eles vão a campo em frente do quartel, eles vão, bloqueiam estrada, e eles da cara mais limpa, mais tranquila, dizendo o que é que eles querem. Você entende? É ilegal? Mas não deixa de ser legítimo, porque se eu não estou satisfeito com uma coisa, eu tenho que ter a coragem, a decência de lutar por aquilo que eu quero, mesmo que isso seja contrário a quem quer que seja. Mas é uma questão de honestidade consigo, né? Eles não estão satisfeitos, eles não querem. Então, numa sociedade em que você pode defender, que se diz democrática, você pode defender o fascismo, o nazismo, intervenção militar, você pode exigir tudo isso publicamente, em rede social, em manifestações. Por que o professor não pode usar o direito que ele tem de manifestação, de contestação, para contestar essas lendas? Eu não sei por quê. Fica aqui a pergunta, né, e a reflexão.